Eu acredito que discretamente o mestre de cerimônias comunicou aos noivos sobre o que tinha acontecido, e fizeram saber a Jesus que o vinho havia acabado. E a palavra do Senhor nos fala que houve ali um grande milagre, como todos nós conhecemos. Jesus transforma água em vinho. Mas o grande X dessa questão, o fato marcante dessa questão, foi que Jesus estava ali. Se Jesus não estivesse ali, eu não sei como teria sido a história desse noivo. Eu não sei como teria sido essa situação. Então, querido, pense uma coisa: quando nós estamos em lutas, em desespero, quando nos falta o vinho, né, no sentido espiritual, nós devemos recorrer a Cristo. E é bom que Jesus esteja na nossa casa. E é bom que Jesus esteja no nosso viver, que Jesus esteja na nossa vida. Que você venha, assim como aqueles noivos convidaram Jesus para estar no seu casamento, que você convide Jesus para estar na tua vida, no teu viver. Nós não convidamos a Jesus apenas para um culto de 2 horas, onde a gente vai cantar, louvar, receber de Deus, mas daqui a pouco a nossa vida vai voltar tudo a mesma coisa, vai voltar a se repetir a nossa vida torta ou desajeitada de novo. Não, que nós possamos convidar Jesus para transformar o nosso viver. Mais do que transformar água em vinho, Jesus quer transformar corações. Mais do que transformar água em vinho, Jesus quer mudar pensamentos. Mais do que transformar água em vinho, Jesus quer transformar a tua vida para melhor. Mais do que transformar água em vinho, Jesus quer transformar a tua família. Mais do que transformar água em vinho, Jesus quer transformar você, porque muitas vezes nós precisamos ser transformados por Cristo. Então que nessa noite você convide a Jesus, que Jesus seja o seu convidado de honra, no teu coração, no teu íntimo, na tua mente, e que Ele fale contigo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé. Grandioso Deus, nós te glorificamos, Pai, por mais esta quarta profética. Te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E de fato, ele estava alegre por estar na tua casa. Deus, e nós nos alegramos, nós queremos nos alegrar neste tempo. Nós queremos nos alegrar, Senhor, nessa comunhão, nessa união, nessa reunião. Pai, eu te peço, Pai, uma bênção toda especial sobre a vida de cada pessoa aqui presente. Senhor, pode entrar pessoas aqui, Senhor, com inúmeros problemas que não é do nosso conhecimento. A gente às vezes não conhece, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada pessoa que cruza aquela porta, que adentra ao teu templo. Deus, eu te peço uma bênção toda especial. Eu te peço, Senhor, que o Senhor faça o teu querer, que o Senhor faça a tua vontade, que o Senhor enche este lugar da tua unção, e que pessoas, Pai, que precisam ser tratadas pelo teu Espírito, que venham ser tratadas. Pessoas que precisam ser renovadas pelo teu Espírito, que possam ser renovadas. Pessoas que precisam ser cheias, receber uma porção de ti, ó Deus, que possam, Senhor, ser impactadas por ti. E eu te peço nessa noite, Senhor, mais uma vez, que todo peso espiritual, Senhor, que toda fraqueza, que todo cansaço, que toda frieza espiritual, que todo desânimo, que toda interferência maligna, que todo príncipe das trevas, da Pérsia, que toda potestade, ó Pai, que talvez queira impedir, Pai, com que a tua bênção alcance esse coração, com que a tua palavra penetre nessa vida. Deus, em nome de Jesus, que seja repreendido agora, Senhor, que a tua presença invada este ambiente, que a tua presença invada este lugar, e tudo que não é de ti venha cair por terra nessa noite. Que a tua glória prevaleça, Senhor. Queremos a tua glória, Senhor, queremos a tua presença, queremos a tua unção. Privamos por ti, privamos, Senhor, porque o Senhor é nosso convidado de honra. Assim como nas bodas de Caná, nós queremos convidar ao Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor gerencie nossas causas, que o Senhor gerencie, Senhor, aquilo que nós precisamos, aquilo que nos falta, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço essa noite, ó Deus, que o Senhor faça-te presente, que o Senhor receba o nosso culto, que o nosso culto, Pai, possa, Senhor, agradar a Ti, Pai, que possa subir como um incenso suave às Tuas narinas, Senhor, e que o Senhor possa se alegrar. Seja bem-vindo em nosso meio, Senhor, seja bem-vindo entre nós, Senhor. Fala conosco, ó Deus, nós precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo, ó Deus. Aleluia. Glorifique ao Senhor Jesus essa noite. Adore a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Que tudo que há em ti bendiga ao santo nome do Senhor. Aleluia.
Glória a Jesus. Aleluia. Que se abram os céus sobre nós nessa noite, Deus. Pai, nós ansiamos pela sua presença, Senhor. O Senhor é bem-vindo nesse lugar, Pai. Transforme os nossos corações. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o seu reino vem, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover a nossa fé e esperança. Você pode erguer as suas mãos. Peça ao Senhor que se abra nessa noite os céus. A nossa esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão. Grande Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus
se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abram os céus e o seu reino vem, nossa fé está O nosso Deus. Você pode adorar ao Senhor. Que se abra os Se manifeste sobre nós, Espírito Santo. reino vem. Oh, Está no nosso Deus. que se abram os céus. E o teu reino vem. Nossa fé está. No nosso Deus. Que se abram os céus. Oh, E o teu reino vem. vem teu reino, Senhor. Está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé, esperança e estão. Em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança. Estão em Deus, grande Deus. Você que nessa noite entrou nesse lugar, talvez sem expectativa de melhora. Aleluia. Eu não sei como que você entrou aqui, eu não preciso saber. O Espírito Santo, aquele que sonda os corações, Ele está aqui nessa noite, Ele quer te encorajar. Ele quer abrir os céus sobre você. Ele quer mudar essa situação. Ele quer trazer esperança no lugar onde você fala, acabou, não tem mais jeito. Nessa noite o Senhor, Ele quer te levantar. Nesse tempo o Senhor quer nos levantar com ousadia, com fé, para que possamos efetuar o propósito dEle. Em nome de Jesus, você coloca nesse momento a mão no seu coração. E você clama e fala assim: Senhor, eu não vou sair desse lugar sem antes receber uma palavra, sem antes te sentir, sem antes receber um direcionamento. Eu não quero sair desse lugar da mesma forma que eu entrei. Eu não quero estar diante da sua presença, de repente, e só ficar olhando. Eu quero nessa noite um algo a mais, Espírito Santo. Eu preciso desse algo a mais. A sua família precisa desse algo a mais. E você que está aqui agora, coloque as mãos no seu coração e fala: eis-me aqui, Jesus. Enche o meu coração de fé. Enche o meu coração de esperança. Ei! Ei! Não há nada impossível para o nosso Deus. Eu não sei em quais circunstâncias ou onde você está, mas eu quero te dizer: levanta-te nessa noite. O Espírito Santo, Ele já está nesse lugar. E você tem que mover o coração dEle. Você precisa atrair o coração dEle. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, todo o céu travado, todos os céus fechados, todas as mentes, Pai, preocupadas com situações. Nesse momento, Espírito Santo, abra os céus sobre nós. Mova-se sobre este lugar. Pai querido, pare a tua paz, pare a esperança, pare a fé. Oh, em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor movimentou o tanque lá em Betesda e fez milagres acontecerem, nessa noite nós pedimos, Espírito Santo, mova as águas nesse lugar, move as águas do nosso interior. Nós não queremos ser aquele poço parado de água, mas nós queremos transbordar a água viva,
uma água abundante do trono do Senhor Jesus. Renove as nossas forças. Aumente a nossa fé, Deus. A nossa fé está em Ti. A nossa convicção está em Ti. Que os céus se movam nessa noite sobre essa igreja. Que os céus se movam sobre o bairro da Figueira. Que os céus se abram, Senhor, sobre o Duque de Caxias. Que o Seu reino venha sobre esse lugar. Que o Seu governo venha estar aqui, Senhor. Mova-se, Senhor. Mova-se, Deus. Pai nosso no céu, oh, santo é, nós clamamos por Ti, Rei, e Sua vontade seja feita. Terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Nesse momento que o reino do Senhor alcance, levanta as suas mãos profeticamente lá para sua casa, lá para o seu coração, em nome de Jesus. Oh! Declare o reino. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória.
Deixa o reino vir, deixa o reino vir, deixa o reino vir. Pois quando o reino vem, quando o reino vem, deixa o reino vir, deixa o reino vir, deixa o reino vir. Pois quando o reino vem, deixa o reino vir. Chame o rei, chame o rei, chame o rei. Pois quando o reino vem, o rei vem. Em nome de Jesus, rei, deixa o reino vir, deixa o reino vir, deixa o reino vir, deixa o reino vir. Pois quando o reino vem, O rei vem também. Quando o reino vem, o rei vem também. deixa o reino vir. Vai lá, Jesus, vai lá, Jesus. Liberta, Senhor. Traga o novo Deus. Deixa o reino vir, deixa o reino vir, deixa o reino vir, deixa o reino vir. Pois quando o reino vem, O rei vem também. Quando o reino vem, o rei vem também. oh, deixa o céu descer. Aonde aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desesperados. Vem o seu governo, Jesus. Nessa quarta profética nós declaramos libertação, Senhor. Nós somos o povo comprados pelo teu sangue. Estamos presos a ti. Meu orgulho me tirou do jardim. Espírito, Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se ganha, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. eu quero conhecer Jesus. Eu quero Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga, o meu orgulho me tirou. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor, Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. eu quero conhecer. Jesus declara. Eu quero conhecer
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Com toda a tua força, agora é o Senhor. Esse louvor fala que é alguém dizendo: eu quero conhecer Jesus. É bacana que ele começa dizendo: meu orgulho me tirou do jardim. E isso faz a gente lembrar
do primeiro homem que Deus criou, Adão. Aleluia. Eu fico imaginando Adão, a vida que Adão tinha antes dele ser tirado do jardim, antes dele ter sido expulso do jardim. Fico imaginando não somente a beleza do lugar que ele se encontrava, aquele lindo lugar que ele se encontrava, mas o relacionamento que era o mais lindo ainda com Deus, onde a palavra do Senhor fala que na viração do dia Deus ia para se relacionar, para se comunicar com Adão. E eu fico imaginando Deus todas as tardes, os finais de tarde, imagino eu. E aí, Adão, como é que você está? Como foi seu dia? Você está bem? E aí, como é que foi hoje aí? Quais nomes você deu nos animais? Que ideia você teve? Porque afinal de contas, Deus colocou Adão no jardim para que ele dominasse aquele lugar. Ele deu uma ordem para Adão imperativa, que era para que ele dominasse sobre tudo que havia no jardim. E Deus deu a ele essa graça e o seu amor demonstrado, porque Deus, ele não nos salva apenas para nos colocar aqui dentro sentado nesse banco e não liga mais para a gente. Não, desde o princípio a intenção de Deus é se relacionar com a gente, é conversar com a gente. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus, ele se preocupa com você, assim como se preocupava com Adão na viração do dia, e perguntava para Adão e se relacionava com Adão. Deus, ele quer se relacionar conosco também. Mas Adão preferiu ouvir outra voz. Adão preferiu ouvir a segunda opção. Adão preferiu pagar para ver. E ele foi destituído daquela graça maravilhosa. Ele foi expulso daquele jardim. Que nessa noite, irmãos, nós louvamos ao Senhor esse hino, e nós profetizamos aqui, nós clamamos aqui, que nós queremos conhecer Jesus, mas que esse louvor não venha a ser apenas um louvor cantado da boca para fora. Aleluia. Que esse louvor não venha a ser apenas uma palavra vazia. Aleluia. Que esse louvor de fato expresse o que nós queremos. O que é que eu quero? Eu quero conhecer Jesus. Muitas vezes nós estamos na igreja, os anos passam, nós fazemos 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja ou mais, mas ainda não conhecemos a Cristo, porque não expressamos a atitude que Cristo quer que nós expressemos, porque não resplandecemos a luz que Ele colocou em nós para que brilhássemos, porque não fazemos a diferença. E que nessa noite o nosso pedido venha a ser esse: eu quero conhecer Jesus. Ora veja, Jó, o homem mais fiel que já viveu, ele chega no capítulo 42, se eu não me engano, e ele diz: Senhor, eu te conhecia, só te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Que nessa noite nós possamos conhecer Jesus de fato, que nessa noite nós possamos ver a glória de Deus. Teve um homem que queria conhecer Jesus, que era chamado Zaqueu, e ele fez de tudo possível para conhecer Jesus. Não tinha como ele ver Jesus, porque a multidão estava na frente dele. Ele não tinha como chegar até Jesus. E ele pensou: eu vou subir nessa figueira, eu não quero nem saber o que eu vou fazer, se eu vou cair de lá, se eu vou me machucar, mas eu quero conhecer Jesus. Sabe, querido, nós corremos, a nossa vida é muito corrida. Nós temos muitos sonhos, muitas metas, muitos planos, muitos objetivos. Nós separamos muitas vezes o nosso tempo. E muitas vezes, quando nós fazemos a divisão do nosso tempo, às vezes o tempo que nós damos a Deus, que nós damos ao Senhor, é muito pequeno. O Senhor está ministrando isso ao meu coração a partir desse louvor que nós cantamos aqui hoje. Nós administramos muitas vezes o nosso tempo, mas o tempo que sobra para Deus é o mínimo. É o mínimo. Nós damos 80% do nosso tempo, da nossa energia, para coisas banais, para coisas temporais, para coisas passageiras. Mas para Cristo é
é uma fração muito pequena, é algo muito pouco. E Deus essa noite está dizendo para nós: vocês querem me conhecer? Vocês querem me conhecer? Vocês precisam dar mais, dedicar mais seu tempo, me buscar mais. Que nessa quarta profética nós possamos ter isso como meta. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Que a cada dia nós possamos viver em conhecer Jesus. Que a cada dia nós possamos crescer em graça e em sabedoria e conhecer a Cristo. Que a cada dia da nossa vida nós possamos caminhar para o alvo que é o Senhor. E não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, não olhar para os empecilhos, não olhar para as lutas, não olhar para a figueira, não olhar para os vendavais, para os terremotos, para as catástrofes. Olhar para Jesus. Porque Ele quer falar com você. Aleluia. Ele quer ser conhecido por você. Glória a Deus. Faz parte de nós o desejo de conhecer a Cristo. Então que nessa noite, só para a gente finalizar, que você venha declarar com todo o teu coração: meu amado és o mais belo entre os milhares. Como nós louvamos aqui. Meu amado é milhares, meu amado, o mais belo, e milhares, Yeshua, Yeshua. Receba, Senhor, Yeshua. Mais uma vez, Yeshua, Yeshua. Glória ao Senhor. Aplaude a Jesus, irmãos. Aplaude ao Senhor. Podemos nos sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quer dar pro Jorge? Quer dar pro Jorge? Oh, Jesus. Aleluia, Jesus é muito lindo. Parece uma frase tão simples, né, da gente falar: eu quero conhecer Jesus. Parece até uma frase que a gente fala assim no nosso cotidiano: não, eu quero conhecer Jesus. Mas você sabia que tem um poder quando você fala essa frase? Eu quero conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque quanto mais você conhece a Jesus, mais você é parecido com Ele. Você sabia disso? Quanto mais você se aprofunda na palavra do Senhor, quanto mais você adora ao Senhor, mais você fica parecido com Ele. E é isso que o Senhor quer de nós, que sejamos parecidos com Ele. Engraçado quando Paulo diz assim para os seus discípulos, ele fala assim, com as minhas palavras, né? Faça aquilo que eu faço, olha aquilo que eu vivo. Por quê? Não porque Paulo se achava melhor do que os outros, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era o espelho de Deus. Ele olhava a história de Jesus, ele lia. Ele era um homem inteligente, ele lia a passagem. E eu imagino ele alucinado. Ele, meu Deus, eu quero ser parecido com o Senhor. E quanto mais ele estudava, mais ele ficava parecido com Deus. E é isso que o Senhor quer de nós.
Engraçado, uma passagem que eu gosto muito no livro de Atos, que fala sobre um homem chamado Cornélio. Eu já até falei aqui na igreja. Poucos conhecem sobre ele, mas a história dele me deixa muito, assim, emocionada. Por quê? Cornélio é um homem que quase ninguém nunca ouviu na Bíblia. E é um homem que teve um exemplo tão lindo para nós. Um homem que viveu no meio dos romanos, um homem que viveu segundo... não segundo aquilo que era imposto pelos apóstolos. Ele não viveu junto com os apóstolos e os discípulos. Ele era um cara que viveu no meio dos romanos, os caras que faziam as coisas erradas, os caras que iam contra os princípios de Deus. E ele era um homem diferenciado. A Bíblia vai dizer que ele passava nas ruas e ele falava com Deus, ele falava com Deus, e ele conversava com Deus como se fosse uma pessoa, acredito eu. Tudo que ele fazia, ele orava a Deus. Ele orava a Deus. E ele passando nas ruas, a palavra diz que ele olhava para as crianças, ele ajudava as crianças. Se as pessoas precisavam de ajuda, ele ajudava também. Se as pessoas precisassem de dinheiro, ele dava também. Então ele era um homem com um coração humilde, um coração puro e um coração bom. Agora você vê, ele não foi criado da forma que nós vivemos hoje. Muitos aqui nasceram em berço evangélico, eu nasci em berço evangélico. E às vezes eu penso assim, será que eu tenho um coração de Cornélio? Não é possível, eu que nasci num berço evangélico, eu não sou igual Cornélio, eu não ajudo o meu próximo, eu não dou oferta àquele que precisa. Eu falo, Senhor, dá-me um coração de Cornélio. Que o Senhor nessa noite Ele possa nos dar um coração de Cornélio, porque Deus achou em Cornélio graça, Deus achou um coração humilde, Deus achou um coração segundo o coração de Deus. E Cornélio não tinha muito acesso à Bíblia, ele não tinha muito acesso aos estudos, e mesmo assim ele já era separado por Deus. E eu creio que hoje é que você também é separado por Deus, amém? E eu gostaria que você hoje pedisse assim a Deus, repetisse assim comigo: Senhor Deus, dai-me um coração de Cornélio. Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé agora e orasse assim comigo. Depois que você recebeu o seu envelope, receba agora o seu envelope, já vai orando ao Senhor, entregando a Ele essa oferta que você tem aí, falando assim: Senhor, eu sei que essa oferta vai ajudar vidas, eu sei que essa oferta vai alcançar lugares onde eu não posso ir, mas a minha oferta, o meu coração irá alcançar essa pessoa que está necessitando. E eu creio, irmãos, eu creio que através da oferta que a igreja do Senhor Jesus arrecada, do alimento que a igreja do Senhor arrecada, alcança lares, alcança vidas, porque eu creio no poder do nome de Jesus. Estenda agora o seu envelope às suas mãos, se você não tem o envelope, e ore ao Senhor. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor agora, Pai, que derrama sobre a Tua igreja, Jesus, a porção dobrada do Teu amor, Senhor. Derrama sobre a Tua igreja, Senhor, a porção dobrada, Senhor Jesus, de um coração puro, de um coração humilde e reto perante ao Senhor. Peço ao Senhor Jesus que abençoa, Senhor, essas pessoas que estão com ofertas levantadas, Pai. Pois eu acredito, creio, Senhor, que elas estão dando de todo o seu coração. E aquelas, Jesus, que ainda não puderam, Senhor, trazer a oferta para o Senhor Jesus, que o Senhor derrame sobre a vida dela prosperidade, unção, que o Senhor possa abrir as portas através da Tua palavra, através do Senhor Jesus sobre a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que está aqui. Em nome de Jesus, pode trazer a sua oferta. Amém. Coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém.
Amém, Senhor. Entregamos a Ti, Jesus, essa oferta que foi dada a Ti, Jesus. Que essa oferta possa alcançar vidas e lares, Senhor. Que a igreja do Senhor Jesus possa crescer a cada dia mais para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Ih, vocês estão fracos, hein? Quarta-feira, né? Pode sentar, irmãos. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Estamos felizes por mais uma quarta na presença do Senhor. Bom, hoje nós estamos sem a presença dos nossos pastores, porque eles viajaram ontem lá para a sede, para BH. Amanhã inicia a festa de Pentecostes. Desculpa aí, não consigo me conter. Então, o pastor foi ontem. Hoje vai uma galerinha também bacana, bênção do Senhor. E na sexta-feira, irmãos, vai ficar como? Cadê os irmãos de sexta-feira, gente? Sexta-feira estaremos indo também para encontrar com o pastor, com os nossos amados, para recebermos do Senhor. Tenho certeza, irmãos, que será uma bênção. E você que não pôde estar ou que não vai poder ir dessa vez, não fique triste, terá outras oportunidades. Se programem, nós temos no mínimo, acho que 4 festas, né, Jorge? 3 festas. Então, assim, são festas proféticas. Aí você fala assim, é festa. Irmãos, é Bíblia, oração e ministração, joelho no pó, derramamento de lágrima, transformação de vida. Você pensa que é festa e vai lá para ficar só de boa? Não, você vai para encher o pote. Fala igual o pastor Rodolfo. Vai para chapar todas. Então, ó, na sexta-feira tem uma galera, graças a Deus, em média aí 16 pessoas. Nós estaremos seguindo lá para BH. Mas domingo nós estaremos aqui para adorar ao Senhor, porque nós chegaremos no domingo de manhã, então não haverá EBD. Mas à noite, irmãos, vem para cá. Vem para cá adorar o Senhor, porque vai ser fogo puro. A gente já recebeu um pouquinho de fogo lá, vai trazer um bocado de fogo para vocês. Em nome de Jesus, nos encontraremos no domingo à noite. Bom, vamos, nesse momento, receber o Jorge. Ele vai ser o canal de Deus para nossas vidas nessa noite. E eu tenho certeza que Deus colocou uma palavra para cada um de nós, irmãos, porque uma coisa eu aprendo. Que às vezes você fala assim, o culto está vazio, poucas pessoas na igreja. Pensa uma coisa, Deus marcou o encontro com você. A palavra, as ministrações que estão sendo liberadas do altar, você precisava ouvir. Então, não perca a oportunidade de receber do Senhor. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, não deixa com que a sua mente vague lá fora, mas absorva tudo que o Senhor tem a liberar para nós nessa noite. Amém? Eu peço a você que estenda as suas mãos e vamos interceder pela vida do servo do Senhor. Pai, nesse momento, Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela vida do Jorge. Deus, e também te agradecer pela palavra que Ele irá liberar para nós. Deus, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor queimou no coração aquilo que precisamos ouvir nessa noite. E nós, como igreja, Pai, nós estaremos atentos à sua voz. Nós seguiremos os teus princípios. Nós seguiremos aquilo que o Senhor tem a palestrar conosco. E em nome de Jesus, que toda falta de atenção, Senhor, que tudo aquilo que possa tirar o nosso foco da palavra do Senhor caia por terra nesse momento, porque nós queremos sair daqui nessa noite edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estou feliz demais de estar aqui com vocês nesse tempo, né? Eu creio que Deus ele não nos traz os lugares em vão, né? Eu estou vindo de férias para cá e a gente está nesse tempo aí com o pastor Anderson, ajudando o pastor Anderson aí na gravação, o lançamento do CD dele. E Deus ele não nos traz em vão, né? E eu estava vendo aqui nessa noite, né? Muito tempo sem pregar, não preguei aqui nesse lugar novo, né? E muito diferente. Antigamente estava ali apertadinho, né? Naquele lugar. A gente estava mais próximo, mais junto. Dá até um gelo na barriga, né?
Mas eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Creio que Deus ele tem preparado o nosso coração, o nosso espírito. Nós estamos num tempo profético. Amor e Fé está vivendo um tempo profético. Nós estamos indo para a festa profética, que é a festa de Pentecostes. E o tema da festa é um tema muito forte, muito poderoso. É os 7 ambientes do Espírito. Os 7 ambientes da chama do Espírito, amém? Então a gente está vivendo esse tempo profético. Hoje é uma quarta profética. Eu geralmente, quando sou chamado para ministrar na quarta profética, eu busco em Deus uma palavra que realmente seja profética. Porque o profético é o que traz a realidade dos céus na terra. O profeta, ele vinha até os lugares e anunciava o reino, anunciava a vinda do Senhor, e anunciava os decretos do Senhor, a palavra do Senhor. O profeta, ele andava junto ao coração de Deus. E eu creio que o Senhor ele vai falar conosco nessa noite. Eu creio que o Senhor vai ministrar os nossos corações nessa noite. Eu creio que o Senhor vai derramar algo aqui nessa noite, amém? Nós temos que entrar nesse ambiente profético. Nós temos que entrar nesse clima profético. O nosso espírito tem que estar sintonizado. Toda vez que nós nos preparamos para ir um culto profético, aí uma quarta profética, nós temos que sintonizar o nosso espírito. Porque Deus ele quer falar algo. Porque Deus ele está sempre querendo ministrar com o seu povo. Deus ele construiu o tabernáculo. Ele fala para Moisés: Moisés, me fará um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Deus ele quer habitar no nosso meio. Deus ele quer se comunicar com o povo. Deus ele quer trazer a manifestação da glória, a manifestação do reino. Porque através de um lugar santo, um santuário, através de um lugar preparado para a presença de Deus, é onde Deus ele vai manifestar a glória. E essa glória será vista por todo o povo. Quando a glória de Deus descia no santuário, todo o povo era tocado pela glória. Todo o povo se rendia, todo o povo se dobrava os joelhos, porque via a manifestação de Deus. Quando nós preparamos o santuário, que somos nós, quando nós preparamos o nosso corpo, que é um santuário, a palavra de Deus fala: não sabeis vós que o vosso corpo é santuário de Deus. O nosso corpo é um santuário. Quando nós preparamos o nosso corpo, o nosso espírito, para receber o Espírito do Senhor, há uma manifestação da glória de Deus, e todo o povo vê a glória de Deus, e todo o povo pode ser transformado através do santuário. Através do santuário. Então nós temos que preparar o nosso coração para aquilo que Deus quer ministrar, para aquilo que Deus quer falar conosco. Nós temos que nos preparar, nós temos que nos alinhar com o Espírito de Deus, com a presença de Deus, para que a manifestação da glória de Deus venha sobre nós, para que o anúncio profético de Deus desça sobre nós. Nós temos que entender o ambiente em qual nós estamos, esse ambiente onde a manifestação da glória de Deus é presente. Nós estávamos aqui no domingo, nós vimos nitidamente o Senhor descendo nesse lugar, o Senhor tocando com profecias, o Senhor tocando com dons, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, destravando no mundo espiritual. Nós temos que entrar também nesse ambiente. Nós temos que entrar também, nós temos que nos sintonizar também nesse ambiente. No ambiente da presença, sentir a presença de Deus. O Senhor quer tocar em você. O Senhor quer derramar um batismo na sua vida, uma transformação. Porque quando nós entramos na presença de Deus, nós nunca mais seremos o mesmo. Quando Obed-Edom entrou na presença de Deus, na presença da arca, toda a sua casa foi transformada. Todo o ambiente da sua casa foi transformado. A vida de Obed-Edom nunca mais foi a mesma. Ele sempre caminhou buscando a glória de Deus, buscando estar perto da presença de Deus. Quando nós entramos nesse ambiente, nós nunca mais somos os mesmos. Quando alguém entra num ambiente profético, nunca mais é o mesmo. Deus ele muda a nossa identidade, ele muda a nossa essência. Ele muda a essência do nosso espírito. Ele transiciona o nosso espírito e alinha o nosso espírito com o Espírito do Senhor. Ele alinha o nosso espírito. Nós precisamos nos alinhar com o Senhor. Nós precisamos nos alinhar com o Senhor. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Efésios capítulo 4. Por que esse ambiente está sendo derramado constantemente nesses dias? Por quê? Porque tem uma igreja que está se alinhando com a presença de Deus, que está se alinhando com o profético de Deus, que está se alinhando com o Espírito de Deus.
E aí o Senhor começa a derramar. E aí o Senhor começa a encher. O Senhor começa a transformar o ambiente. Entra no ambiente profético. Oh, aleluia. Ele está nesse lugar, irmãos. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está se manifestando nesse lugar. Efésios capítulo 4, versículo 11. Amém? Todos acharam? Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, doutores e mestres. Doutores é a mesma coisa. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com a astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus está falando em Efésios capítulo 4, que Jesus instituiu os 5 ministérios, que Jesus instituiu a igreja. Ele fala, olha, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim do aperfeiçoamento dos santos, a fim de que nos tornemos a perfeita varonilidade, o perfeito varão, o varão perfeito, à medida da estatura de Jesus Cristo, a fim de que nos transforme na imagem de Jesus, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados, a fim de que nós sejamos transformados na imagem de Jesus. Por quê? Porque a vontade de Deus, a vontade de Jesus é nos transformar na imagem de Cristo. Jesus é o modelo perfeito, Jesus é a imagem perfeita, e Ele quer nos transformar na imagem perfeita, Ele quer transformar a igreja. Olha, eu instituí para a igreja os apóstolos, eu coloquei na sua vida profetas, eu coloquei na sua vida evangelistas, pastores, mestres, pessoas que vão te instruir na sua caminhada, pessoas que vão te alinhar com o propósito de Deus, pessoas que vão te alinhar com o seu destino, pessoas que vão te alinhar com a face de Jesus Cristo. Jesus instituiu os ministérios para nos aperfeiçoar, para nos transformar, porque a vontade de Deus é que nós sejamos transformados, a vontade de Deus é que nós sejamos edificados. Olha o que diz lá também em Romanos capítulo 12. Todos nós já sabemos esse versículo. Versículo 1. Vamos ler aqui todo mundo junto. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando para a igreja, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício a Deus, e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que essa palavra significa? É que tem muitas pessoas dentro da igreja que já renovaram a mente, mas não se permitiram ser transformados pela renovação da sua mente. É o que acontece muitas das vezes. Tem muitos cristãos velhos, 30 anos, 20 anos de convertido, pessoas velhas na fé, mas essas pessoas ainda não alcançaram o nível de transformação. Você vê que tem pessoas que chegam na igreja, estão 20, 30 anos e ainda não pregam, e ainda não evangelizam, ainda não
cumpre o papel de igreja, porque há muita conversão e há pouca transformação, porque uma pessoa transformada, ela vai romper nos níveis espirituais. O que Paulo está falando, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está falando de níveis de entrega, níveis espirituais, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem níveis espirituais. Tem pessoas que têm 3 anos de igreja e já rompeu muito mais do que pessoas que têm 30, 40 anos de ministério. Por quê? Porque há muita renovação e há pouca transformação de entendimento. Quando nós nos posicionamos nesse lugar de transformação, quando nós permitimos que a conversão, ela seja de fato aquilo que eu vivo, a glória de Deus, ela é derramada em minha vida. A unção de Deus é derramada em minha vida. Deus, ele toca no meu coração para me pregar aos famintos. Deus, ele derrama os dons sobrenaturais na minha vida, porque eu permiti ser transformado pelaquilo que eu recebi. Eu permiti ser transformado, eu permiti os processos de Deus na minha vida, para que eu alcançasse uma transformação, ao qual Paulo está pregando. Não vos conformeis com esse século. Existem cristãos que estão conformados com a maneira que está vivendo. Estou conformado, estou aqui 30 anos na igreja, mas ainda não transformou a sua mentalidade. Eu estou aqui 30 anos, mas quantas almas você já ganhou? Eu estou aqui 30 anos, mas você pregou já alguma vez? Eu estou aqui 30 anos, mas houve uma transformação. 30 anos e ainda não recebeu um batismo no fogo, ainda não recebeu mais. Deus, ele quer mudar essa condição na sua vida. Deus, ele quer transformar essa condição na sua vida. Deus, ele vai transformar essa sua mentalidade através daquilo que você recebeu. Você recebeu a Jesus Cristo, e onde Jesus está, ele transforma o ambiente, ele manifesta a glória. Você recebeu de Jesus, ele vai mudar a sua condição espiritual, ele vai fazer você romper nas suas áreas espirituais, onde você não tem rompido. Ele vai fazer você romper nessa área de pecado onde você não tem vencido. Ele vai te fazer ser transformado. Porque quando nós entramos de fato na presença de Deus, não há como nós sermos mais os mesmos. Não há como ser mais o mesmo, ninguém é mais o mesmo depois que experimenta a glória de Deus. Davi fala para Deus: ai, Senhor, que eu possa morar na sua casa, que eu possa habitar em sua casa. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, porque o que ele experimentou foi sobrenatural. O que ele experimentou foi algo eterno que mudou a sua realidade. Deus, ele quer mudar a sua realidade. Eu derramarei água sobre os sedentos e torrentes de águas sobre a terra seca. Deus, ele vai derramar água sobre os sedentos. O que você tem sede de transformar na sua vida? Deus, ele vai derramar água sobre os sedentos e torrentes de águas sobre a terra seca. Eu estava analisando a vida de Moisés. E às vezes a gente coloca igual eu estou falando aqui, é da palavra de Deus, estou falando aqui de pessoas que não rompem. E às vezes a gente coloca assim e olha e fala assim: olha, essa realidade é muito longe da palavra de Deus. Mas não, a Bíblia fala que Elias era homem como todos nós, que os profetas eram homens como todos nós, que Jesus, ele se fez carne, Jesus, ele se fez homem como todos nós. Então essa realidade não está longe de nós. Não está longe da Bíblia, não está longe da palavra. Isso também aconteceu na palavra. Olha para a vida de Moisés. Moisés recebeu do Senhor um chamado, um encargo. Assim que ele nasceu, Faraó começou a sacrificar os meninos que nasciam. Por quê? Porque Moisés era uma profecia de libertação, era uma profecia de um libertador. Mas aí a gente olha para a vida de Moisés, a gente repara a vida de Moisés. Quem era Moisés? Moisés fugiu do Egito porque tinha matado um egípcio. E a gente vê ali o temperamento de Moisés. O pastor antes fala muito de temperamento. Eu acredito que quem tem coragem de matar alguém tem que ter um temperamento muito incisivo, um temperamento muito quente.
para explodir a ponto de matar um egípcio. Um temperamento sanguíneo, um temperamento violento, um temperamento forte. E Moisés fugiu do Egito porque havia matado um homem egípcio. Ou seja, Moisés ele ainda tinha um temperamento muito incisivo, um temperamento muito forte, que não aguentava ver injustiça, ao qual ele vinha com as próprias mãos e agia. E muitas das vezes nós somos assim, ainda nós não estamos com um temperamento formado. E aí, o que eu estou falando aqui de pessoas de 30 anos de ministério, que ainda pecam no mesmo pecado, que ainda fazem a mesma coisa, que mudou a aparência, que largou a bebida, largou as drogas, que mudou de certa forma uma coisa, mas tem muito para ser transformado dentro de si. E Moisés era esse tipo de homem, que tinha muito para ser transformado, muito para ser tratado ainda. E olha o que a Bíblia fala de Moisés em Números, capítulo 12. Números capítulo 12. Aqui Moisés já tinha desbravado, Moisés já tinha recebido o chamado, já tinha visto a sarça ardente, já tinha visto Deus trabalhar na vida dele, já tinha visto o manancial na vida dele, já tinha libertado o povo do Egito, já estava lá no deserto já há um tempo. E olha o que a Bíblia fala de Moisés em Números capítulo 12, no versículo 3. Vamos ler do primeiro. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com que casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Alguma coisa aconteceu com Moisés aqui. Alguma coisa aconteceu na caminhada de Moisés, porque esse Moisés não condiz com o primeiro Moisés que matou o egípcio, um Moisés incisivo. Porque Moisés teve um encontro com o Senhor e ele foi transformado. Moisés foi transformado. Moisés permitiu o processo de Deus na vida dele, para que ele fosse transformado. Ele se tornou o homem mais manso de toda a face da terra. Deus ele pode transformar a sua condição. Deus ele pode mudar a sua realidade. Deus ele pode mudar a sua realidade. Olha o extremo que era a vida de Moisés. Olha o extremo, o cara matou um outro homem. O extremo que era a vida de Moisés, o extremo que era o temperamento dele. Deus transformou totalmente Moisés. Quando nós nos permitimos ser transformados. Olha o que vamos continuar lendo aqui. Olha o que acontece com a vida de quem se permite ser transformado. No versículo 3. E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, vós três, saia da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E ambos saíram, e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, Senhor, em visão a ele farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesse temor de falar contra o servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor ascendeu contra eles e retirou-se. Cara, Moisés, ele estava numa conexão tão grande com Deus. Deus, ele tocou em Moisés de uma forma tão poderosa, que mudou a identidade de Moisés, que mudou a característica de Moisés, que mudou totalmente quem Moisés era. Moisés se permitiu ser tocado pelo Senhor. Moisés permitiu ser transformado pelo Senhor, a ponto de quando Miriam e Arão contenderam contra Moisés, só estavam comentando um com o outro, falando que Moisés tinha errado de ter casado com uma mulher que não era do povo, a ponto de o próprio Deus descer em coluna de fogo e defender o próprio Moisés. Moisés, você não precisa falar nada não, que aqui quem te defende sou eu. Porque havia uma manifestação da glória de Deus na vida de Moisés.
Porque Moisés se permitiu ser tocado pelo Senhor. Moisés se permitiu ser transformado pelo Senhor. Moisés permitiu os processos de Deus na vida dele. Moisés permitiu que Deus tocasse no seu íntimo e transformasse a sua identidade. E transformasse a identidade de Moisés. Moisés foi transformado. Qual foi esse processo que Moisés passou para que ele fosse transformado? O que aconteceu na vida de Moisés? O que aconteceu de novo? Eu não vi. Abra aí em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estas se opõem um ao outro, para que não façais coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são semelhantes e manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espíritos, andemos também no Espírito. A Bíblia está querendo nos dizer que não é fácil essa transformação. Ela fala que é uma luta, um embate na nossa vida. A carne milita contra o espírito contra a carne, para que façais as coisas que não quereis. Ou seja, há uma guerra. Para essa transformação acontecer na minha vida, há uma guerra no meu espírito. Há uma guerra entre o meu espírito e a minha carne. Para que haja o aperfeiçoamento, para que haja a transformação em minha vida. E olha o que Paulo fala no versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos... Olha, no versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que aconteceu na vida de Moisés para que ele pudesse ser transformado? Moisés, ele crucificou a sua carne. O próprio Deus levou Moisés para o deserto para que ele fosse tratado. Moisés, ele passou por um duro caminho. Deus, ele levou Moisés para ser cuidado por um sacerdote. Deus levou Moisés para ser tratado por um homem de Deus. Nós precisamos nos permitir ser tratados, ser cuidados. Para que a carne morra em mim, eu tenho que crucificar a minha carne, as minhas vontades. Eu tenho que crucificar o meu eu. Eu tenho que me permitir ser tocado. Eu tenho que me permitir ser tratado. A Bíblia fala, olha, eu coloquei, ele mesmo instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus vai colocar um profeta na sua vida para dizer onde você está errando, aonde você está pecando, aonde você está fracassando. Mas o que acontece muitas das vezes é que nós não nos permitimos sermos tratados. É que a palavra de domingo não entra no meu espírito. Olha, essa palavra eu concordo, essa palavra eu discordo. Olha, isso que ele fez eu concordo, isso que ele fez eu já discordo. A Bíblia fala em Timóteo que nos fins dos tempos os homens seriam arrogantes, presunçosos, jactanciosos, amantes de si,
e amontoarão para si mestres segundo as suas próprias doutrinas. 2 Timóteo capítulo 4. Porque o nosso ego não permite que nós sejamos tratados. O nosso ego não permite que nós passamos pelo deserto. Por isso que não há uma transformação genuína no nosso espírito. Por isso que não há uma transformação genuína. Nossa, parece que eu oro e a glória de Deus se manifesta. Eu oro para que alguém cure e ninguém é curado. Porque o céu está fechado. A Bíblia fala, olha, Deus abate os soberbos e exalta os que se humilham. Deus, ele despreza os soberbos. Deus, ele despreza o ego. Porque ele instituiu homens de Deus para nos tratar. Aquele seu patrão que está te amassando no trabalho, é Deus te tratando. É Deus cuidando do seu espírito, é Deus tratando o seu caráter, te dando uma oportunidade de mudar, te dando uma oportunidade de ser diferente. Aquele amasso que você está levando do seu pastor, é Deus te tratando, é Deus falando, filho, vamos ver se você vai passar mais uma vez. Deus, ele está querendo que você passe de nível, e para isso ele coloca a prova na sua frente. A Bíblia fala que Jesus, uma hora, ele chega para Pedro, ele fala, olha, o diabo, ele está querendo te peneirar. O diabo, ele está querendo te peneirar, ele está querendo te tratar. E eu só peço para que não desfaleça a sua fé. Eu estava ouvindo esses dias o apóstolo José falando, e ele conjecturando, ele falando, olha, cara, eu fico imaginando a cara de Pedro quando olhou Jesus falando assim, olha, o diabo está querendo te peneirar. Porque a palavra peneirar significa quando os homens antigamente separavam a palha do trigo. Pedro entendeu a linguagem de Jesus, e Pedro devia estar assim, cara, como que o diabo vai me tratar? Como que o diabo vai separar a minha palha do meu trigo? Deus, ele permite certas provações na sua vida, para te passar de nível, para mudar a sua identidade, para mudar o seu caráter, para mudar a sua história, para mudar a sua realidade. Como Deus permitiu o próprio diabo tratar Pedro. Pedro, você é muito arrogante. Pedro, você é muito... Ele fala assim, olha, Pedro, quando você era menino, fazia as coisas de menino. Mas vai chegar um dia que você vai ser vestido daquilo que você não quer. Pedro, quando viu a cruz, ele falou, eu vou nada. Pedro, você também é um deles. Pedro, eu não sou não. Pedro, você também é um deles. Eu não sou não. Pedro, você também é um deles. E aí o galo cantou e Pedro saiu. Cara, mais uma vez eu fui reprovado. Eu tive 3 tentativas de mudar e eu não mudei. Deus, ele está te dando uma oportunidade a cada dia de ser transformado, de mudar a sua identidade, de mudar quem você é. Cara, se você orar para Deus agora, Senhor, me dá o espírito de Moisés, esse espírito manso. Deus vai fazer como fez para Moisés. Ele fala, então vai para o deserto. Eu vou te mandar para o deserto, você vai ser tratado. Eu vou tocar na sua ferida, porque o pastor toca nas feridas. Deus, ele colocou um pastor na sua vida para tocar nas suas feridas. Deus, ele colocou um profeta na sua vida para te apontar o dedo e te falar, olha, você está errando nisso. Deus colocou um patrão duro para você mudar, para você ser transformado, para você passar na prova. Deus, ele está te tratando. Deus, ele está cuidando de nós. É o cuidado de Deus. O Pai bate, o Pai também acaricia. Deus, ele instituiu os 5 ministérios para manifestar o Pai aqui na terra, para manifestar a paternidade. O Pai da direção, o apóstolo. O Pai bate, o profeta. O Pai instrui, o mestre. O Pai me leva para o caminho, o evangelista. O Pai cuida das minhas feridas, o pastor. Nem sempre Deus, ele vai te tratar com amorzinho. Às vezes a gente exclui o texto. Deus é amor. A gente exclui o final, só pega a parte B. Mas também Deus é fogo consumidor. Ele vai te botar no fogo. A Bíblia fala que ele virá como derretedor de ourives e vai limpar toda a impureza. Ele vai vir como fogo sobre nós para tirar tudo aquilo que está errado na sua vida. E você vai ser só ouro, você vai ser só glória. O ouro é a representação da glória. Você vai ser só unção, você vai ser empoderado pelo Senhor. Permita-se ser tocado, permita-se o manifestar de Deus. Olha, Moisés, ele viveu tantas coisas. Moisés falou com Jesus, com Deus. Moisés viu a glória de Deus. Por quê? Porque ele se permitiu.
Ele passou por todos os processos. Aonde eu vou, as pessoas falam para mim: nossa, cara, você está diferente. Nossa, cara, você mudou muito. Nossa, cara, eu passei por um processo. Eu me permiti ser tocado. Deus não me levou para um lugar lá em Cabralha para me exaltar, não. Foi para me humilhar. Assim que a gente chegou em Cabralha, a primeira coisa que aconteceu, o pastor falou assim: olha, eu vou botar vocês para liderar os jovens. E eu fugindo disso. Vou botar vocês para liderar o louvor. Chegou num dia e falou assim: olha, Jorge e Karine vai te liderar. E saiu. Resolve aí, Jorge. E saiu. E aí Deus colocou aqueles meninos tudo cabeção. Tudo para me rejeitar eu e a Karine. Vou amassar vocês aqui. É o meu processo na sua vida. É o meu processo na sua vida. Se eu recusasse o processo, quantas vezes eu cheguei e pastor, olha, não quero mais não. Ele fala: olha, é Deus que está te tratando. É Deus que está te tratando. Quantas das vezes a gente chegou para ele, ele olhou para a gente, viu que a gente não estava bem e falou assim: olha, vocês estão pensando em desistir? Aí eu falei: não, mas no meu coração não era isso. E ele vinha para a gente e falava assim, olha, quem foi tocado por Jesus não tem como voltar para trás. Quem colocou a mão no arado não tem como voltar atrás. É o processo. É o processo. Uma vez a Karine recebeu uma palavra de Deus. Karine querendo mudar algumas atitudes na vida dela. E ela orou a Deus: Deus, me permita mudar nessas áreas. E ela sempre tinha problema com liderança, com autoridade. E aí Deus sempre colocava uma liderança e vinha, amassava o calo dela. Você quer mudar? Eu vou te fazer mudar. Eu vou te dar a oportunidade. E vinha a liderança e amassava o calo dela. Uma vez, eu pedi para ela aumentar o som que estava desregulado. Ela foi lá aumentar o som, ajeitar o som. No final do culto, ali, você me sabotou. Você sabotou o nosso louvor. E a Karine não fez nada disso. Outro dia ela vai vir aqui contar melhor esse testemunho. Mas Deus colocou pessoas na vida dela para tratar ela, para dar oportunidade dela fazer diferente. E o que eu estava falando sobre o que eu mudei, a mudança ela vem conforme o deserto que você passa. Elias uma vez estava lá, estava pregando, estava lá, o céu desceu, o fogo desceu do céu, a chuva desceu, Deus anunciou a chuva. Elias estava lá todo tantã. E aí Jezabel falou assim: eu vou te matar, Elias. E Elias vai, corre. Deus leva Elias para o deserto. Para o deserto. Grandes homens de Deus foram para o deserto. Outra hora Isaías pregando, profetizando contra o povo: olha, vocês são povo duro, vocês são povo, vocês estão errando nisso e nisso e nisso. E aí Isaías tem uma visão do reino dos céus. Isaías falava assim: olha, vocês estão com a boca maldizente, vocês são povo de lábios impuros. E aí Deus dá uma visão para Isaías. E aí um anjo vem com Atenaz do altar do Senhor e toca na boca de Isaías. Isaías fala: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. O fogo vai te purificar. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não viu o pecado em si, ele não via. Ele não viu o que ele estava vivendo de errado. Ele só viu do povo. Talvez você está olhando muito para o povo e está olhando pouco para si. Por isso que você não está vivendo aquilo que você deveria viver em Deus. Todo mundo está errado, meu pastor está errado, a minha história está tudo errado. Menos você, bonitão, bonitona. Deus ele está nos tratando. Deus ele está nos tratando. E esse deserto que você está passando é para que ele venha mudar a sua identidade. É para que ele venha mudar a sua história. E aí Isaías, depois que ele volta da visão, foi o profeta que pregou sobre a vinda de Jesus, o profeta messiânico. Jesus é misericórdia. Jesus é manso e humilde. Jesus é o remidor dos pecados. Antes ele pregava
ele pregava o anúncio de Deus, trazendo a tragédia, trazendo o juízo. Antes ele pregava o juízo, depois ele passou a pregar a misericórdia. Misericórdia. Ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de nós, Senhor. Ai de nós, Senhor. Deus, Ele quer mudar a sua identidade. Deus, Ele quer mudar a sua realidade. Deus, Ele quer te fazer ir além. A única pessoa que pode impedir você de ir além é você mesmo. Aceite o processo de Deus na sua vida. Aceite os processos. Permita-se ser tocado. Aceite que você está no deserto. E abra um jejum. Faz como Jesus. Aceite os processos. Olha para a vida de Samuel. Olha o que acontece quando você decide ir contra o processo. Olha o que acontece quando você decide viver uma vida de desobediência. Uma vida que não honra a Deus. 1 Samuel, capítulo 13. Versículo 8. Vamos lá rapidinho. Aqui Samuel já tinha sido acolhido pelo Senhor. Samuel estava tudo pronto para reinar, governar. E Deus estava o quê? Testando Samuel. Olha lá. 1 Samuel 13. Estava testando Saul, na verdade. Eu falei Samuel o tempo todo? Saul. 1 Samuel 13, versículo 8. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou a Saul e lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado, em Micmais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que acontece quando a pessoa é reprovada? O céu se fecha para ela. O céu se fechou para Saul. Saul ia receber o governo. Porque quem age debaixo, quem recebe os processos, quem entende os processos, quem entende a palavra de Deus, quem está debaixo de obediência, quem está debaixo de princípio, recebe governo, recebe autoridade. E aí Saul ele ultrapassa Samuel e fala: olha, Samuel está demorando demais, eu vou sacrificar. Eu vou fazer o papel do sacerdote. Olha, meu pastor está demorando demais, eu vou tomar uma atitude com aquela pessoa. Olha, Deus está demorando demais, eu vou tomar uma atitude. É uma reprovação. Deus estava testando: olha, eu teria aprovado o seu reino para todo sempre. Mas agora você procedeu mal, você pecou contra o Senhor. O céu se fechou. O céu se fechou. Olha para o outro lado, para a vida de Moisés. O céu se abriu. Porque ele recebeu o processo. Ele recebeu aquilo que Deus tinha para ele. E Deus deu para ele autoridade, governo. Deus deu para ele. Porque só os filhos, aqueles que entendem a característica do pai, que o pai é profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre, só os filhos
são capazes de governar. Moisés tinha uma característica de filho. Saul tinha uma característica de desobediência. Agora vamos lá para um outro contexto da vida de Saul. Quando Saul começa ali, quando Deus acolhe Saul, ele estava procedendo bem até então, ele estava passando dos processos no começo, depois ele peca contra o Senhor no final. Mas olha só o começo da vida de Saul. Olha o que Deus faz com Saul. 1 Samuel, capítulo 10, volta aí. Versículo 1. Olha só. Saul tinha sido bem recebido pelo Senhor, porque ele estava sendo aprovado. Quando você está sendo aprovado, Deus ele vai derramando autoridade. Quando você está sendo aprovado, você vai permitindo ser transformado. Deus ele vai mudando o seu caráter, a sua identidade. Olha só, no versículo 1. Então, tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça, unção, e beijou e disse: porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? E apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, e em Zelza, os quais te dirão: acharam-se a sua jumenta, que foste buscar. E eis que estes ainda anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegares ao cavalo de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus em Betel, um levando 3 cabritos, e outros 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho, e te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto e trazem harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e tornar-se-ás um outro homem. Porque quando nós somos aprovados pelos processos, quando nós entramos debaixo de obediência, Samuel estava falando: olha, Saul, vai para esse lugar, porque vai te acontecer isso, isso e isso. E da maneira que você for respondendo, da maneira que você for sendo aprovado pela palavra profética, você vai entrar num ambiente profético, e ali eles estarão profetizando com harpas, com alaúdes, com tambores, e você profetizará com eles, e a partir daí você se tornará em um outro homem. A sua identidade será transformada. Quando você se permite ser transformado, permite a obediência. Quando você se permite, você permite ser tratado, permite ser tocado pelo Senhor. Ele vai mudar a sua identidade. Ele vai trazer um espírito manso, ele vai transformar você totalmente. Você vai participar dos ambientes proféticos. Você vai derramar unção sobre a sua vida, para que você venha profetizar. Deus ele derrama unção sobre os filhos obedientes. Não é tarde para a gente se permitir ser tratado. Não é tarde para a gente se permitir ser tocado. Não é tarde para a gente aceitar o deserto de Deus. Aceite a palavra profética, aceite a direção profética. Entra num ambiente profético, que Deus ele vai mudar a sua identidade. Deus ele vai mudar quem você é. Deus ele vai mudar as suas características. E ali você se tornará um outro homem. O povo de Deus viu Saul profetizando e falando: olha, Saul é também profeta. Saul vai governar. A gente acaba perdendo isso quando a gente entra num ambiente de desobediência, de desonra. Você perde a autoridade. E você ganha autoridade quando você entra num ambiente de obediência. O profético anuncia uma mudança. Para finalizarmos, Mateus capítulo 3. Deus ele quer nos transformar à imagem de Jesus. Ele quer mudar a nossa característica, a perfeita varonilidade. Jesus ele se manifestava como profeta, mas Jesus também passou pelos processos, para nos ensinar que nós também devemos passar pelos processos. João fala para ele: olha, eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés. Eu que deveria ser batizado por ti, você vem a mim. Jesus fala: deixa, para que a palavra se cumpra.
Eu caminho debaixo de obediência. Eu caminho debaixo de princípio. Eu caminho debaixo de autoridade. Quem caminha debaixo de autoridade, recebe autoridade. Quem caminha debaixo de princípio, recebe a unção de Deus, recebe o governo, recebe a autoridade sobre os demônios. Mateus 3, versículo 13. Então veio Jesus a Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: olha, eu careço de ser batizado por ti, e você vens a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus, ele tem prazer nos filhos obedientes, nos filhos que aceitam a correção, nos filhos que aceitam o processo. Jesus, ele podia muito bem falar: olha, eu sou o Filho de Deus, eu que vou batizar, eu que vou mudar. Mas não, Jesus, ele foi até o profeta, até o profético. Jesus se permitiu ser tocado pelo profético. Jesus se permitiu ser tocado pelo profético. Jesus não tinha velho homem para morrer, mas mesmo assim ele decidiu morrer. Ser batizado. O batismo fala de uma transformação, fala de uma transição de identidade. Ele vai transicionar a sua identidade. Quando a gente se abre o nosso coração para o profético, nós entramos num ambiente de obediência. Ele nos transiciona, ele nos batiza, muda a nossa identidade. Muda a nossa identidade. Quando nós caminhamos debaixo de obediência, nós somos reconhecidos pelo próprio Deus. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, porque esse é o meu filho obediente, esse é o meu filho que cumpre a minha vontade, que faz a minha vontade, que aceita a correção, que aceita os processos. E aí no versículo 4 fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito Santo que está nos levando para o deserto. Porque quando nós entramos no ambiente profético, ele nos transiciona, ele nos muda. Ele muda a nossa identidade. Ele muda quem nós somos. Nós somos batizados pelo Espírito. E o Espírito Santo te leva para o deserto, para que você entre num novo nível. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. São níveis de entrega, níveis de renúncia. Fique de pé no seu lugar. São níveis de entrega, níveis de renúncia. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você renunciar a algo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer fazer uma transformação no seu espírito. Ele quer mudar a sua identidade. Você nunca mais será o mesmo depois de entrar no ambiente profético. Ele vai mudar quem você é, a sua essência. Ele vai te trazer maturidade. Ele vai te trazer um reconhecimento. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Oh, Ele vai mudar quem você é. Aceite os processos, aceite o deserto. Aceite. Oh, aleluia. Aceite os processos. Entre nesse ambiente profético nessa noite. Você que está indo na festa, Deus está te levando num ambiente profético. Que Deus ele vai fazer algo na sua vida. Deus ele vai transformar o seu caráter naquele lugar. Deus vai te tocar naquele lugar. Oh, entra nesse ambiente profético nessa noite. Sinta-se à vontade para falar com o Senhor. Senhor, eu aceito o processo. Eu aceito o seu processo. A partir de hoje eu vou caminhar debaixo do processo. A partir de hoje eu vou caminhar debaixo de autoridade. A partir de hoje eu vou cumprir os princípios. Senhor, me transforma. Começa a falar com o Senhor. Fala: Pai, com vontade, com autoridade. Repita comigo: Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu me posiciono na sua presença para viver os processos. Pai, transforma a minha identidade. Começa a falar com o Senhor nessa noite aí, enquanto nós adoramos. Eu quero viver pra Ti. Eu quero viver pra Ti.
Eu quero viver pra ti. Nós queremos. Águas profundas, tu esperas por mim. Teu Espírito me chamas e eu vou. Diga eu vou. E eu vou. Águas profundas, tu esperas. Ele tá te esperando. Teu Espírito me chama e eu vou. Eu vou pra ti. E eu vou. Vou correndo pro céu. Eu corro pra ti. Vou correndo pros teus braços. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Nós queremos viver a sua vontade, não a nossa. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Nós queremos Eu viver quero viver pra ti. a tua vontade, Eu quero viver pra ti. Aleluia. Que eu seja livre. Ouça minha voz. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Oh, Que eu seja livre. Ouça minha voz. Eu quero me abandonar aos seus pés. Que eu seja livre. Eu não quero ser domado. Eu quero me abandonar. Oh, nós queremos viver a tua vontade. A tua vontade. Que eu seja livre. Ouça minha voz. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Aleluia. Nós queremos viver pra ti, Senhor. Nos leva a viver a sua vontade, Deus, e não a nossa, Deus. Pai, mesmo que vá doer a sua vontade, mesmo, Pai, que vá tocar nas minhas feridas, mesmo que isso venha doer, Deus, eu quero viver a sua vontade. Oh, Senhor, nos leva, Pai, a viver a sua vontade e não a nossa, Deus. Muda a nossa identidade, muda a nossa característica, Pai. Nos envolva em quem Tu és, ó Deus. Eu quero me parecer com o Senhor, Jesus. Eu quero me parecer com o Senhor, Jesus. Eu aceito, Deus, os pastores na minha vida. Eu aceito os profetas na minha vida, os apóstolos, os evangelistas na minha vida. Muda a minha vontade. Muda a minha essência, Pai. Coloca em mim a essência do reino, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quero ser domado. Eu quero me abandonar aos seus pés. Que eu seja livre. Ouça minha voz. Eu quero viver pra ti. 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 Eu quero viver só pra tua glória. Glória, Senhor Jesus. Irmãos, receba essa palavra. Que palavra!
Às vezes nós não queremos, nós queremos fugir, não queremos aceitar os processos do Senhor. Mas não pule etapas. É necessário nós passarmos por cada etapa, porque em cada uma delas nós precisamos ser aprovados. Não pense você que essa luta que você está passando, porque o Senhor não te ama. Não. Ele quer te aprovar para que você cresça, para que você vá para um nível a mais. E o Senhor, Ele quer nos forjar. Às vezes nós queremos fugir, sim, porque às vezes o processo dói. Às vezes não, muitas vezes o processo dói, porque um processo ele confronta a cada um de nós. Mas essa palavra, Jorge, foi bênção de Deus. Foi resposta do que eu precisava ouvir hoje. Às vezes o Senhor coloca alguém aí no seu lado, ou alguém lá no seu trabalho, ou alguém lá onde você estuda. Não fica com raiva dele não, porque essa pessoa está sendo o profeta para te alinhar. Essa pessoa está sendo quem o Senhor permite usar para que você vá mais alto no Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que nos visita nessa noite, você é muito bem-vindo a essa casa. Nós amamos a sua vida e volte sempre que você puder. Amém? Vamos orar para encerrar? Não perca essa palavra não, hein? Grava aí. Daqui a pouquinho ela vai subir para o YouTube, para o canal da igreja. Assiste de novo. Saboreie mais um pouquinho, porque o Senhor te trouxe aqui para ouvir. E não só ouça, guarde e pratica. Que sejamos mais no Senhor, não no nosso ego, mas em conhecer mais verdadeiramente quem é o Senhor. Permitindo que o caráter dele, que o governo, que a cultura do céu, né? Nós falamos muito isso. No céu tem uma cultura e não adianta eu viver a minha cultura aqui. Eu preciso viver a cultura do céu. E eu preciso, através do meu testemunho, trazer mais e mais e mais para o Senhor. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e Pai. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração poderosamente. Deus, tudo aquilo que eu precisava ouvir, tudo aquilo, Senhor, que às vezes eu até questiono ao Senhor, nessa noite eu entendi. Pai, que eu grave essa palavra e que eu pratique essa verdade dia após dia. O meu desejo, Senhor, é conhecer ao Senhor a cada vez mais. E nessa noite eu quero pedir ao Senhor também, porque o Senhor trouxe os meus irmãos para essa casa, Pai, para palestrar conosco, e que nós possamos guardar, Senhor, lá no fundo do nosso coração, as suas verdades, o seu reino, o seu governo, e que nós possamos nos permitir ser transformados. Mude a nossa mente, mude o nosso comportamento. Nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos atrair, Senhor, o Senhor a cada dia mais para as nossas vidas, por onde quer que passarmos. E aquele, Senhor, que o Senhor tem usado, Pai, para nos moldar nesse tempo. Nós agradecemos pelas lutas, porque sabemos, Deus, que se nos permitirmos, nós sairemos vitoriosos e aprovados. Essa é minha oração nessa noite. E que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos leve em paz, Espírito Santo, para as nossas casas. E que o Senhor vai conosco, vai trabalhando, vai transformando aquilo que precisa ser transformado. Pai, vai alcançando vidas que precisam ser alcançadas. E eu quero te entregar também, Senhor, os nossos irmãos que sairão daqui e viajarão para BH. Espírito Santo, conduz esse veículo, conduz esse ônibus. Guarda eles, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que eles chegam lá em paz e em segurança. Porque há um propósito naquela terra. E nós queremos receber tudo aquilo que os céus irá liberar para aquele lugar. Obrigada, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E não há outro como o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Curve sua cabeça, estenda suas mãos, com o amor de Deus Pai, e a graça de seu Filho amado, e as 12 santas consolações do poderoso Espírito, seja com todo aquele que aguarda a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja diga, amém. Está em nome de Jesus.
Glória a Deus.